Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô voltando aqui pra gente falar sobre o nosso futebol sagrado de cada dia, a nossa resenha sobre futebol. Eu quero falar o seguinte, numa época que se cobra muito reforço, quem é que o Grêmio deve contratar, com o grupo que tá agora, não dá pra seguir. Poxa, como é que a gente vai encarar uma competição, tá terminando, fechando o ano de 2020 ainda, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e a gente abre 21 com o Campeonato Gaúcho, com fase inicial de pré-libertadores, ali na frente do Campeonato Brasileiro. Como é que a gente vai fazer a Copa do Brasil de novo? Bom, eu tenho uma posição que para mim os reforços estão em casa e para mim os garotos são melhores dos que estão jogando em cima, que é a lateral do Grêmio, tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda. Sim, para mim hoje o Wanderson pode ser titular da lateral direita e para mim sim o Guilherme Guedes pode ser titular da lateral esquerda. Eu vou falar sobre isso, sobre a recuperação, problemas que esses dois jogadores tiveram, mas eu aposto muito nos dois. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Detalhe, sempre em dia de jogo eu faço live antes e depois, só que hoje eu estou envolvido na transmissão da Rádio Bandeirantes, comentando e apresentando o pré-jogo e o pós-jogo. Então por isso que eu vou, depois do jogo, colocar um vídeo aqui, mas aí vai ficar difícil, a menos que a gente vá fazer aí, o jogo vai terminar lá por 10h30, aí nós teremos que fazer a nossa live lá por volta de meia-noite. Mas eu posso tentar, eu passo aqui, a gente troca uma ideia e faz a live sem problema nenhum. Vai aqui no link que está na descrição, clica ali, vai de graça para o aplicativo OneFootball, aplicativo completo com vídeos, estatísticas, informações sobre qualquer time do mundo, contratações, mercado da bola, tudo aquilo que você procura sobre futebol. Ah, e tem mais duas barbadas. Transmissão da Ligue 1, que é o campeonato francês, de graça. Transmissão da Bundesliga, que é o campeonato alemão, de graça também. Vai aqui no link da descrição, clica ali e vai de graça. Tudo é de graça pro aplicativo OneFootball. Vamos falar sobre as laterais do Grêmio. Eu, sinceramente, eu sou muito empolgado, de certa forma até muito emocionado com categoria de base. Mas eu sempre deixei claro o seguinte: categoria de base, seria legal ver um time todo jogando de base, mas desde que a categoria de base tenha qualidade. Colocar um menino só para colocar, só para dizer que ele é formado na base, que ele tá, que ele merece. Não, ele tem que ter o merecimento baseado na qualidade que ele tenha e que ele possa realmente agregar futebol ao time. E para mim as duas laterais do Grêmio, elas ainda são contestáveis. Você pega a lateral direita, né? Poxa, se contratou o Vitor Ferraz, é um bom jogador. Orejuela foi bem, daqui a pouco já teve altos e baixos, aí foi embora, não volta mais. O Leonardo Gomes, também foi um jogador médio, que daqui a pouco teve uma lesão muito grave, a gente não sabe como ele vai voltar. Lateral esquerda, né? Bruno Cortez sempre foi contestado, desde que chegou no Grêmio. É claro que ele conseguiu entregar no Grêmio muito mais daquilo que se imaginava, né? A gente apostava muito menos no futebol do Bruno Cortez, perto daquilo que ele entregou com a camisa do Grêmio, ganhando títulos num time que estava bem entrosado e tudo mais. Mas ele nunca foi um jogador fora de qualquer questionamento. Tanto que o Grêmio foi buscar o Caio Henrique, não deu certo, teve que devolver o Caio Henrique, que foi negociado, saiu para jogar no futebol da França, lá no Mônaco. E aí depois o Grêmio insistiu e buscou o Diogo Barbosa. E o Diogo Barbosa, para mim, ele é melhor do que o Bruno Cortez, mas de toda forma, quando a gente imagina que ele vai engatar uma sequência de boas atuações, sendo aquele cara agudo, que faz a jogada da linha de fundo, que tem a qualidade para transformar uma jogada normal num lance de gol, daqui a pouco ele tem algumas quedas de rendimento. E aí a gente olha para baixo e tem um menino que a gente não sabe por que ele não recebe mais oportunidades, que é o Guilherme Guedes. E quando eu toco nesse ponto, muita gente diz assim, Bagé, mas ele não recebe mais oportunidade porque ele se machuca muito. Pois é, mas ele tá voltando bem, ele tá jogando no time da transição com extrema qualidade. Aí a gente pega assim, mas será que quando ele recebeu uma sequência, como é que um cara pode não sentir um Grenal? E eu bato muito nessa tecla. O Grenal que jogou como titular esse menino Guilherme Guedes é um Grenal em Caxias do Sul, porque não podia se jogar futebol aqui em Porto Alegre, lembram? Na retomada, começou a pandemia, aí fica tudo sem futebol, sem treino, sem nada. Daqui a pouco, quando começa a voltar o futebol, o primeiro jogo do Campeonato Gaúcho na retomada era um Grenal. E com 4 minutos, eu lembro que estava na transmissão da Rádio Bandeirantes, eu citava, com 4 minutos, o Guilherme Guedes foi na linha de fundo e bateu na bola com uma facilidade que ele fez um cruzamento, na minha opinião, pode até parecer um pouco exagerado, que em 4 minutos ele mostrou que ele tinha um cruzamento melhor do que os 4 anos que já tinha vivido aqui com a camisa do Grêmio, o Bruno Cortez. Então, para mim, tem qualidade e mais. Isso provado justamente por grande parte da torcida do Grêmio.
Se você tem um lateral esquerdo que veio a peso de ouro, que é o Diogo Barbosa, e que não consegue fazer aquelas atuações ou ter uma sequência de atuações incontestáveis, você tem que começar a olhar para o lado. E aí você olhar para o lado, você tem o Bruno Cortez, que é um jogador também bastante contestado. Então vamos apostar na base, vamos pegar esse campeonato gaúcho aí e deixa os meninos jogarem. Você tem o Wanderson pela lateral direita do Grêmio, você tem o Guilherme Guedes pela lateral esquerda do Grêmio. São jogadores de muita qualidade. Ah, mas tiveram problemas físicos. Sim, mas isso é natural. Quando você faz uma transição, esse período de maturação, quando você sai do profissional, da base, da transição para chegar no profissional. Outro dia, até numa entrevista na Rádio Bandeirantes, o presidente Romildo falava sobre isso. Ele disse, a gente tem que sentir que por vezes não dá para fazer um time todo com os meninos da base, porque tem essa maturação. Daqui a pouco o menino está arrebentando na categoria de base, mas ele tem uma certa dificuldade quando ele chega no profissional. Porque ele vai encontrar jogadores mais experientes, com mais força física, com uma complexão física já avantajada, enquanto são meninos que ainda estão desenvolvendo a própria musculatura, o próprio peso corporal. Tudo isso a gente considera. Só que o principal no jogador de futebol que você tem que olhar é o seguinte, ele joga bola ou não joga? E eles jogam bola. Eu gostaria muito de ver, no início do Campeonato Gaúcho, isso não vai acontecer porque o Wanderson, como já está no grupo principal, ele vai estar à disposição para os jogos da Libertadores, quem sabe uma pré-Libertadores. Mas eu gostaria de ver, em breve, no time principal do Grêmio, o Wanderson pela lateral direita e o Guilherme Guedes pela lateral esquerda. Sim, porque eles têm potencial. A questão de maturação física é um processo natural que se vive em todos os clubes de futebol. Agora, você não consegue maturar o futebol, a qualidade. Esse tem ou não tem. E o Guilherme Guedes para a esquerda e o Wanderson pela direita, eu não tenho dúvida que tem. É por isso que, na minha opinião, o Grêmio já tem os reforços para o resto da temporada nas duas laterais. Na direita o Wanderson e na esquerda o Guilherme Guedes. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha. Se tu não gostou, não tem problema, pode dar o dislike. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. E hoje, depois do jogo, vou botar um vídeo aqui falando do jogo, espero que de uma vitória do Grêmio contra o São Paulo. Mas, independentemente de qualquer coisa, lá por volta de meia-noite, eu vou passar aqui para trocar uma ideia com vocês, vamos ver se a gente abre uma live aí. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.